O assunto agora é o mercado de carnes e também os produtos, as proteínas também ligadas ao mercado de carne, ao complexo carne. Foi um ano bem desafiador, porque os custos estiveram bem elevados e o produtor sentiu isso de perto. Também quem sentiu essa alta nos custos foi o consumidor que sentiu o preço nas gôndolas dos supermercados. Nós vamos conversar agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA, que fala para a gente um pouquinho mais sobre o complexo carne em 2016. João, bom dia. Bom dia. O complexo carne em 2016 foi um ano bem desafiador, né, João? Tivemos altos custos de produção e isso foi sentido em vários setores. No setor de bovinocultura, também no setor da suinocultura e também no setor avícola. Foi um ano difícil. Muito difícil, Antônio, mas principalmente por questão da economia interna brasileira. Mais de 80% das carnes no Brasil são para o mercado, para nós, brasileiros. Nós temos com 12 milhões de desempregados aqui, na realidade é muito mais que 12 milhões de desempregados. Nós temos um encolhimento da massa salarial, nós temos com 3 anos de recessão, a queda no PIB, na renda bruta brasileira, fruto desse desgoverno do lulopetismo aí que arrebentou com a economia brasileira. Isso impactou em todas as carnes. Vamos começar pela carne bovina. Carne bovina, nesse momento, dos 3 elos, produção, a indústria e o varejo, 2 elos se beneficiaram, ou seja, o frigorífico e o varejista se apropriaram de margem, a melhorar as suas margens. Em compensação, o produtor não. Hoje o preço do boi está menor que estava um ano atrás, só que tem um custo de produção que aumentou próximo a 10%, e o preço é o mesmo. Já as carnes do supermercado, você vê uma carne, pega um exemplo, o capa de contrafilé, que é uma carne muito comum no supermercado. Você tinha, no início do ano, a R$10,40, R$10,50 aqui em Campo Grande. Hoje você encontra no mínimo a R$13,50, ou seja, o frigorífico apropriou margem e o varejista esqueceu de chamar o pecuarista. Bom, o pecuarista sofreu, em parte, 70% do custo do animal pronto é o animal magro, é o animal que vem de reposição. Esse estabilizou o preço, ou caiu o preço, seja o bezerro, seja o boi magro. Em compensação, os 30% restantes, que são os 30% da alimentação, esse pesou. Eu lembro que em junho o milho chegou a R$53 em Campinas, R$53. Alguns estados do sul do Brasil chegou a 55, 58. Isso impactou muito no custo de produção. O que houve? E além disso havia um risco de desabastecimento de milho, que na realidade não ocorreu, mas havia um risco, o mercado estava retendo o preço em função que estava em alta constante. Aí segurava a venda do milho e, consequentemente, havia um risco de desabastecimento. Ô, João, o pecuarista que faz confinamento ou semi-confinamento sentiu muito, né? Tanto é que o confinamento em 2016 foi um ano não foi tão bom assim. Ele caiu em função até do risco de encontrar milho. Depois apareceu o milho. Hoje nós estamos chegando, estamos no fim do ano, já tem milho. E há um estoque de passagem de ao redor de 9 milhões de toneladas. Ou seja, isso sem importação, hein? Porque foi muito pequena a importação, 2 milhões e 600. A total de importado no Brasil. Então, tinha milho. É que havia o mercado estava naquela questão psicológica, estava subindo, ia quebrar a safra. Não quebrou realmente a safra, mas tinha milho para atender o mercado brasileiro. Para quem queria confinar, não foi um ano bom para confinamento. Quem travou com preço razoável na bolsa ainda teve margem, porque depois no segundo semestre caiu o preço do milho e conseguiu melhorar um pouquinho as margens. Quem não travou, esse se lascou, porque você hoje vende o preço do boi, está em 148, 149 em São Paulo. Então caiu bem o preço do boi em relação ao ano passado. Vamos falar um pouquinho agora da suinocultura. Para quem trabalha com o suíno, também em 2016 também não foi um ano tão fácil assim, em função dos altos custos na produção. Especialmente para quem estava criando, né, suíno e queria aumentar sua produção, queria expandir, acabou não conseguindo porque os altos custos acabou dando uma emperrada. Teve até muito suinocultor que vendeu as matrizes em 2016. Foi um ano bom para as exportações, né, João? Suinocultura, o preço do milho a 53 e o preço da carne não reagiu, então, consequentemente, o produtor, no primeiro semestre, ele perdeu, em média, R$1 por quilo de quilo suíno entregue. Um porco de 100 quilos perdia R$100 em cada porco. O que ele fez? Ele engordou as matrizes e jogou no mercado.
Só que com isso ele aumentou a oferta de carne. Aumentou a oferta de carne, cai mais o preço da carne. Então, nós estamos vivendo agora um momento de redução de oferta de carne suína em função de que matou-se muita matriz ao longo do ano. A válvula de escape foi a exportação. O Brasil começou a exportar para mercados importantes. Nós não exportávamos quase nada para a China. Exportávamos para Hong Kong, mas para a China continental, muito pouco. A China já é o segundo maior comprador de carne suína no Brasil. O país que mais importava carne do Brasil era a Rússia. A Rússia passa por uma situação financeira complicada, porque ela depende basicamente do petróleo, do complexo de petróleo, gás natural, e o preço estava muito ruim. Nesse momento, o barril está 50, 55 dólares, o barril depende se é o Brent ou o WTI, mas já começa a dar um sinal de melhora. A Rússia deve entrar em 2017 voltando a comprar de forma significativa a carne suína. O Brasil tem um potencial fantástico. Hoje nós estamos brigando para abrir o mercado do Japão, abrir o mercado da Coreia do Sul, que são dois grandes importadores que eram fechados ao Brasil. O nosso ministro Blairo Maggi fazendo um esforço grande para abrir esses dois mercados. E o Brasil fortalecendo a China, ou seja, habilitando mais frigoríficos que possam exportar para a China, com certeza o ano que vem a gente passa das 700 mil toneladas de carne exportada, carne suína exportada. Analistas de mercado falaram que o ano de 2016 só foi bom em função da China, que as vendas para a China cresceram 35% em 2016, que se não fosse a China, o ano seria mais complicado para o suinocultor. A China foi a grande vedete nas exportações do Brasil, tanto suíno, frango e carne bovina. Todas elas, os números são muito bons para a China. Em compensação, os países que dependem de petróleo, como Rússia, Venezuela, Egito, Irã, todos esses países, o que fizeram? Houve uma redução nas importações, por isso que caíram as exportações para esses mercados. Vamos falar agora do mercado de aves, de frango e aves. Também foi um ano difícil em função dos custos de produção. No primeiro semestre de 2016, nós vimos as margens com fator negativo. Já no segundo semestre, o mercado deu uma equilibrada. E nos últimos meses, o preço da carne de frango chegou a recuperar e chegou a atingir patamares históricos da série do CPEA. Como você avalia o mercado de frango e de aves em 2016? Mesmo problema da suinocultura, ou seja, você teve uma produção maior, que havia um processo de aumento de alojamento de matriz e posteriormente alojamento de pintos, aumentou a produção, o mercado interno não absorveu, caiu o preço, a válvula de escape também foi exportação. Quando o câmbio estava 13,80, 13,90, 4, a exportação era um bom negócio. A partir de que houve e o preço, mesmo com o preço do milho nas alturas. Então, no primeiro semestre, teve o câmbio favorável, que ele começou a declinar ao longo do primeiro semestre, do segundo trimestre desse ano. Você teve as exportações arrefeceram no segundo semestre, diminuíram. Só que o complexo de frango é muito organizado. Ou seja, está sobrando carne, o que eles fazem? Reduzem a produção de pinto, reduzem o alojamento. Setembro foi o ano que menos alojou pintos no Brasil. Nós estávamos com 550 milhões, 555 milhões, veio para 497 milhões de pintos. O que aconteceu? Novembro, 60 dias depois, 45 dias depois, o que aconteceu? Despencou a produção em novembro. Novembro foi 11% menor que novembro de 2015. Ou seja, é um mercado que tem uma rapidez muito grande, muito ágil para se reorganizar. O ano que vem, a tendência é melhorar, porque o preço do milho volta ao patamar internacional, nós vamos ter um preço de milho totalmente descasado no mercado internacional. Você, teoricamente, vamos ter uma primeira safra boa para colher a partir de janeiro. Há uma intenção de plantio muito grande no Brasil de milho, segunda safra. Nós podemos chegar até 59 milhões de toneladas na segunda safra, ou seja, milho, que é 50% do custo de produção do frango, está atendido. Agora, também no frango, mesmo uma carne barata, caiu o consumo. Nós estávamos com 43 quilos por habitante ano, nós estamos com 41. Caiu quase 5% o consumo de carne de frango. A produção caiu em função do consumo que também caiu ou não? Caiu, a produção caiu. Eu falei para você, o mercado, o setor de frango se ajusta. Ele pega os ovos, em vez de incubar, ele vende no mercado os ovos férteis e diminui a produção de pintos, aloja menos pintos, 45 dias depois o mercado
há um reflexo rápido na produção de carne. O único setor que aumentou as vendas significativamente foi ovos, porque é uma proteína barata. Então, a população brasileira, massacrada pela economia do Brasil, que nós estamos vivendo nos últimos anos, o que ela fez? Ela trocou, como fonte proteica, trocou as carnes por ovos. João, deixa aqui para a gente, para o nosso produtor, nosso telespectador, a sua mensagem de fim de ano, né? A gente se fala na próxima semana só, na próxima segunda-feira. Se Deus quiser, esperamos que 2017 seja um ano melhor. 2016 não vai deixar muita saudade na maior parte do setor brasileiro, mas vocês têm que ter fé. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que trabalhar, porque não tem outro caminho. Nosso trabalho nosso caminho é o trabalho, não tem outro jeito. E trabalhar com tecnologia, usar tecnologia, botar o máximo de conhecimento em cima do que você produz, independente do seu tamanho, independente da sua criação, tem que usar a tecnologia, que é a única maneira que você tem de se manter no mercado. E esperamos que tenha fé que 2017, se Deus quiser, vai ser melhor. Obrigado, João, pela participação. Para você, obrigado, bom trabalho. 2017 também. Para todos nós, se Deus quiser.